Olá, tudo bom? Hoje nós iremos continuar com a nossa série Excel em 4 e esse vídeo a gente vai falar do terceiro módulo dessa série, ok? Então antes de começar esse vídeo eu quero te parabenizar, você que já passou pelos dois outros módulos, né, que a gente falou um pouquinho de algumas introduções no Excel e também falou de gráficos, de tabelas dinâmicas. Então a gente hoje vai iniciar o terceiro módulo para falar sobre funções e fórmulas, tá? Um assunto bem falado aí no mundo do Excel, então você vai no final dessa aula, tenho certeza que você vai obter o conhecimento de como utilizar essas funções, essas fórmulas, tá? E eu quero te parabenizar, de fato, tá? Mais uma vez te parabenizando, porque você está mostrando para você mesmo que você é capaz de aprender e você tem força de vontade e está conseguindo absorver essas informações e utilizar no seu dia a dia. Então eu estou passando aqui para trazer esse conteúdo para você e tenho certeza que você vai aproveitar muito, ok? Então fica comigo até o final da aula e siga os passos que eu estou te passando para que você consiga utilizar e usufruir dessa ferramenta tão importante, seja na escola, seja no seu trabalho. Então, vamos nessa e mão na massa. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para o Excel para a gente iniciar o nosso terceiro módulo, tá? Então, ó, vamos lá. Eu criei uma base aqui, uma nova base, onde a gente vai falar das fórmulas e das funções de forma bem exemplificada, tá? Para que a aprendizagem, o aprendizado, ele entre de forma fácil aí para vocês, tá bom? Então a gente vai começar aqui por fórmulas, ó. A gente já viu isso aqui é um hiperlink, né? A gente já viu na aula anterior como que faz isso, tá? Isso aqui você pode ver lá no módulo 2. Então eu vou clicar aqui, ele foi para minha tabela de fórmulas, tá? E antes da gente falar de fórmulas, a gente tem que falar o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Fórmula e função tem uma diferença, tá? No Excel, tem muita gente que fala assim, vou fazer uma fórmula, vou fazer uma função e tal. Só que fórmulas é uma coisa e funções são outras. E isso você vai entender ao longo dessa aula. É só para ficar aí questão de aprendizado mesmo, né? Da teoria mesmo, de fato, do Excel. Existem fórmulas e funções, tá? Então, primeiro a gente vai falar de fórmulas, tá? E o que compõe uma fórmula, né? O que define uma fórmula? Uma fórmula, ele tem operador aritmético. O que seria operador aritmético? Seriam esses sinais que eu utilizo para criar fórmulas, tá? Então eu tenho, vamos supor que eu queira colocar, fazer uma fórmula de mais, de soma, tá? Eu vou utilizar esse sinal aqui para eu somar com outra célula ou com outro número, tá? Sinal de menos, tá? Que é esse tracinho aqui, um número menos o outro, tá? Esse asterisco, eu consigo multiplicar. Esse asterisco ele representa aqui a multiplicação e a barra ele significa a divisão. A gente também entende que fórmula eu só consigo fazer com números, tá? Eu não consigo fazer uma fórmula com texto. Isso tem que ficar bem claro também. Fórmulas eu utilizo esses operadores, tá? O operador aritmético, e a fórmula eu só faço com números, ok? Então a gente vai aqui para um exemplo, tá? Vamos supor que eu queira colocar aqui uma fórmula aqui dentro. Outra informação também que eu preciso falar para vocês, todo tipo de função ou fórmula eu tenho que iniciar sempre com o símbolo de igual, tá? Eu vou dar um exemplo aqui sem o igual, ó. Se eu colocar aqui 1 mais 1, o Excel ele vai entender isso como um texto, ele não vai entender isso como uma fórmula. Então, para que eu venha fazer funcionar essa fórmula, eu sempre tenho que iniciar com o símbolo de igual. Agora, o Excel já entende que eu estou precisando, estou solicitando a ele que eu quero, estou informando a ele que eu quero fazer uma função ou uma fórmula, tá? Então, vamos lá, simples. Eu tenho aqui 1 mais 1 e eu posso dar Enter aqui, ó, só apertar Enter. Pronto. Ele já fez uma fórmula para mim. O que é essa fórmula? Ele coloca aqui 1 mais 1 é igual a 2, tá? Aí vamos supor que eu queira somar células, tá? Eu vou colocar aqui 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó, 2 e 1, tá? Como é que eu faço? Igual 2, eu seleciono aqui a minha célula. Tá vendo que quando eu seleciono minha célula, ele já dá o nome da célula aqui, ó. Lembra que a gente havia comentado na questão de nome de células e eu falei que a gente iria utilizar isso bastante? Quando eu clico aqui, ele me mostra o nome da célula e eu sei qual é. Então eu coloco aqui, ó, igual. Seleciono aqui a célula, ele já traz para mim que eu estou pegando o valor que está depositado dentro da célula D3. Aí eu venho aqui e coloco mais.
E1, ou melhor, desculpa, E3, tá? Que é essa célula aqui. Posso dar Enter. Tá vendo? 2 mais 1, né? 2 mais 1 vai dar 3. Mesma coisa eu faço para as demais fórmulas, tá? Então vamos supor, eu quero colocar aqui, ó, 2 menos 1, Enter. Tá vendo? 2 menos 1 é 1. Então, mesma coisa, 2 e 1. Eu vou copiar isso aqui para baixo para facilitar, tá? Ó, copiei e colei. Então, igual esse menos esse vai dar 1. Tá vendo? Agora, esse vezes, tá? Toda vez que eu quiser multiplicar, eu vou utilizar o asterisco. Ó, 2 vezes 1 é 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então aqui ele já fala. Tá? Divisão, igual 2 dividido por 1 vai dar 2. Tá? Então, 2 dividido por 1 vai dar 2. Tá? Vamos supor que eu queira mudar esses resultados aqui. Tudo que eu mexer aqui, ele vai alterar lá. Vamos supor aqui, ó, 120 dividido por 30. Ó, dá 4. Tá vendo? Então, conforme eu vou mudando aqui, 2 vezes 50, ó, vai dar 100, tá? Eu quero colocar aqui 35 menos 25, tá? Ou adição, 100 mais 1, 101. Então você fala assim, ah, mas isso eu sei fazer de cabeça, isso aí é fácil. Vamos supor que você tenha aí várias linhas e você precise somar todas elas, né? Uma linha cada somando, ou você tem um número muito grande que você precise dividir ou multiplicar, tá? Então vamos colocar aqui, vamos exagerar um pouquinho aqui. Eu quero colocar isso aqui, ó, 12.500 dividido por 50. Não, o Excel ele já me traz de forma bem rápida, tá? Eu quero multiplicar 300 vezes 150. Coisas que eu não vou saber tão rápido assim, eu posso utilizar facilmente o Excel, tá vendo? Eu tenho 469 menos, sei lá, 90. Ó, tá vendo? Ele já vai mudando aqui pra mim. Eu tenho que 1 milhão, esse é 1 milhão. Parece que é 1 milhão, né? Mais 25, ó, tá vendo? Então, eu tenho essa facilidade aí, tá bom? Essa questão de fórmulas. Fórmulas é bem simples, é bem tranquilo de explicar, tá? Isso aqui você vai utilizar muito no seu dia a dia. Eu vou estar enviando esse arquivo aqui para vocês testarem depois. Então, é mais questão de conceito, tá? E aí eu sugiro para que vocês façam, tá? Façam alguns testes aí dentro do que vocês podem fazer. Faça alguns testes, né, para ver se vai funcionar certinho essa questão de fórmulas, ok? Então vamos voltar aqui e a gente vai agora falar de funções, tá? As funções. Eu tenho inúmeras funções dentro do Excel, tá? Aqui a gente falou, né, de fórmulas, e a gente utiliza elas aqui, e aí a gente vai falar de funções. As funções elas já estão dispostas dentro do Excel, tá? Onde que eu consigo avaliar quais as funções e fórmulas que o Excel ele oferece? Nessa aba aqui, ó, fórmulas, tá? Aqui ele vai trazer todas as funções, todas as fórmulas que eu preciso utilizar no meu dia a dia, tá? Então eu tenho aqui, ó, as mais usadas, tá? Ou as usadas recentemente. Eu tenho aqui as que falam de financeiro, que são várias, tá? Olha só. Eu tenho a de lógica, tá vendo? Eu tenho várias. Eu tenho aqui a de texto, tá? Que são várias também. Tenho de data e hora, tá vendo? Então, eu navegando por aqui, eu consigo verificar todas as funções e fórmulas que o Excel ele me oferece. Aqui embaixo, eu destaquei algumas que são as mais utilizadas, tá? E você pode muito bem percorrer sobre isso aqui. E caso você tenha alguma que você utilizou e não esteja aqui no vídeo, você pode me chamar no grupo, tá? E pode me chamar que eu vou tirar as dúvidas para você lá. Eu elenquei essas aqui, que são as que o pessoal geralmente mais usam no dia a dia e a que são que você vai utilizar também no seu dia a dia aí, tá? Então, só para a gente dar continuidade aqui, quando você precisar verificar, então, quando você precisar verificar, você vai conseguir
vai verificar com muita facilidade aqui em cima, nessa aba aqui de fórmulas, tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Estou aqui em funções, vamos lá para a nossa aba de função, e aqui tem um outro critério que define uma função, que é o operador lógico, tá? O igual a gente já usa, a gente pode usar ele como para chamar uma função e uma fórmula, como também utilizo ele como um operador lógico, tá? O que é o símbolo de igual? Ele fala aqui, ó, igual a. Então, eu tenho algumas funções, essa aqui, por exemplo, que se fala aqui uma função condicional, né? Se amarelo for igual a... O texto amarelo for igual a amarelo, ele vai dar ok ou vai dar não ok. Vamos supor que a célula A1, se célula A1 for igual a célula A3, me dê um resultado. Isso eu vou trazer mais detalhadamente para vocês, tá? Só para vocês entenderem o conceito aqui desse operador. Esse operador aqui, ó, que é o sinal de maior, tá? Esse sinalzinho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Tá? Pronto. Então, esse sinalzinho, esquece isso aqui, tá, pessoal? Essa parte aqui você esquece. Ó. Tô falando desse sinal aqui, tá? Então, só para você entender. Então, esse aqui é o sinal de maior. Ele representa o quê? Maior que. Isso aqui também eu vou explicar como é que funciona, tá? Aqui embaixo já tem até um exemplo aqui, ó. A1 menor que 50, tá vendo? Para a direita, a setinha para a direita é maior, a setinha para a minha esquerda é menor, tá? E aí eu consigo juntar. É maior ou igual do que um número, é maior ou igual do que determinada célula, tá? Esse aqui menor ou igual, esse aqui, quando eu tenho a setinha virada uma com a outra, quer dizer que é diferente de, tá? Isso aqui também eu vou explicar detalhadamente. E por último aqui a gente tem o e-comercial, que ele serve para fazer algumas concatenações. O que é concatenar? Ele junta um texto com outro texto. Ou ele junta um número e outro número e transforma num texto, tá? Então, bem simples. A gente vai fazer aqui algum exemplo. Por exemplo, um exemplo de igual. Quando eu coloco igual aqui, ele chama a fórmula. Porém, eu posso colocar aqui, ó. Eu quero... só quero fazer só o igual, tá? Isso aqui a gente utiliza assim, pode utilizar de outras formas também, mas aqui é um exemplo de igual. Ó, igual a célula D4. Pode verificar que não apareceu nada, apareceu um zero ali. Por que apareceu um zero? Porque a célula D4 ela está vazia. Se eu colocar qualquer valor aqui, ó, ele já vai alterar para mim, tá? Então isso aqui é uma forma também de você verificar isso. O Excel ele dá essa opção, tá? Então, ó, o igual, ele dá essa opção. Tudo que eu mudar aqui, seja número ou texto, deixa eu colocar aqui, ó. 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 Tá vendo? Ele já traz aqui. Ele copia o valor da outra célula, tá? Então isso aqui a gente utiliza bastante também. Às vezes você tem uma célula que você quer repetir, tá? E você precisa, de forma rápida ali, copiá-la para um outro canto, mas sempre que você modificar essa célula, você precisa que lá também modifique. Então, você pode usar um igual. Tá vendo? Ó? Eu coloco igual e seleciono uma célula e dou um Enter. Ele já puxa para mim a informação que eu quero. Tá? Isso aqui é uma das funções do igual. Os demais, a gente vai utilizar nos exemplos que eu vou dar aqui abaixo. Ok? Então, essa parte aqui está bem simples, está bem clara, bem esclarecida. Se você tiver dúvida, você pode parar o vídeo, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá? no grupo, que eu vou estar explicando aí de forma, caso você não entenda, eu consigo te explicar um pouco mais detalhadamente. Mas até aqui é isso. Vamos continuar. Então a gente vai falar agora de funções, tá? A gente vai utilizar algumas funções aqui, e aí a gente vai dar uma passada rápida aqui em quais funções a gente vai verificar. E funções que, igual eu comentei, essas funções elas são as mais utilizadas no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Primeira opção aqui é a questão da função condicional, que ele vai me dar essa questão aqui, ó. Se uma célula for igual a outra, me dê verdadeiro ou falso. Se erro, se por acaso, dentro da fórmula da função que eu criar, se apresentar algum erro, ao invés de apresentar uma mensagem de erro, eu quero personalizar uma mensagem para o usuário. Eu consigo através desse se erro, tá? Procura, a tão conhecida PROC-V, né? Que é procura em vertical. Isso aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Isso aqui não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo, porque essa função aqui eu vou explicar ela de uma forma bem detalhada
para que você consiga fazer de forma específica e você consiga gravar na sua cabeça essa questão do PROC-V, tão temido PROC-V, tá bom? Vamos continuar. Funções de data e hora, tá? Eu tenho aqui, ó, hoje, agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas funções. A gente vai falar sobre funções de estatísticas, tá? Que é mínimo, máximo, média. Isso aqui a gente consegue falar também em cima de números, tá? Matemática. A gente consegue fazer aqui algumas funções de soma, soma-Cs e valor, tá? Isso aqui é importantíssimo. Muitas das vezes a gente utiliza bastante essa função aqui, valor. Contagem, tá? Aqui eu posso contar uma seleção de células, tá? Uma função de células, e eu consigo contar quantos números aparecem, quantas vezes aparece algum nome, tá? Isso aqui também a gente vai explicar. E também o cont_Cs, ele tem mais de uma condição, ok? E por último a gente vai falar também sobre textos, tá? Funções relacionadas a texto, como deixar o formato de uma data, nesse caso aqui de texto, como deixar a letra toda maiúscula, como deixar a letra toda minúscula. A gente também tem uma outra função que chama pri maiúscula, tá? Ele deixa a primeira letra maiúscula, eu vou também colocar lá, até para a gente não esquecer, eu já vou colocar aqui, ó. Tem essa função que é bem legal, pri maiúscula, aí, legal, a gente vai falar dela também. Esquerda, tá? O texto, um texto que eu queira pegar da esquerda ou um texto que eu queira pegar da direita, tudo isso a gente vai ver no decorrer dessa aula, ok? Então a gente vai voltar aqui, tá? E aí eu já quero te dar uma dica. Se você começou o curso agora e está meio perdido pelo que eu estou falando, você pode voltar, tá? E fazer as duas primeiras aulas, ou melhor, os dois primeiros módulos para você poder se inteirar do que eu estou falando, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Condicional, a gente vai lá para condicional, tá? Então, a gente vai falar do C. Como é que funciona o C? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha dois nomes aqui, ó, Manuel. Vamos colocar, nome, por enquanto vamos no nome. E Isabela, tá? Manuel e Isabela. Eu quero falar que é o seguinte, nessa célula aqui, eu quero informar que se uma célula for igual a outra, ele me retorna igual. Se não, ele me retorna diferente, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu começo aqui a minha função com o igual, escrevo se, tá? SE, tá? Abro parênteses e seleciono. O teste lógico, ó. Aqui você já vai verificar uma questão. Sempre quando você começa uma função, o Excel ele já te sugere e ele já te indica quais dados ele está esperando você informar. Tá? Essa função C, ela tem 3 critérios. Primeiro, eu tenho que fazer o teste lógico, tá? Eu sou obrigado a informar para o Excel qual é o teste lógico. E aí, depois desse teste lógico, eu vou informar aqui, ó. Se o valor for verdadeiro, ele vai retornar uma informação. Se o valor for falso, ele vai retornar uma outra informação. Então, vamos supor, se a célula D for igual à célula E, aqui, E7, tá vendo? Esse é meu teste lógico. Esse é o meu primeiro teste. Se o D7 for igual a E7, então ele me manda, quando eu terminar meu teste lógico, ele me manda colocar um ponto e vírgula aqui, ó, para informar o Excel que eu estou finalizando essa função. Então eu vou clicar ponto e vírgula. Pode ver que ele já pulou aqui, tá vendo? Ó? Já pulou aqui para o valor ser verdadeiro. Então o primeiro foi meu teste lógico. Eu estou verificando se o D7 é igual ao E7. Se for verdadeiro, eu quero que ele me retorne a informação igual. Olha só. Ok? E aí você deve estar se perguntando por que eu utilizei essas aspas duplas, tá? Eu já vou te explicar. Aspas duplas para o Excel, ele sempre vai entender como texto. Se eu não colocar essas aspas duplas aqui e escrever alguma coisa, vai dar um erro. Tá? Então, sempre que eu for escrever algum texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Se caso eu queira colocar um número, eu não preciso colocar em aspas duplas. Tá? Tudo que for texto, dentro de aspas duplas. O que não for texto, eu posso excluir as aspas duplas. Tá? Então, se verdadeiro, eu coloco igual. Se não for verdadeiro, se essa condição não for igual ou não for verdadeira, ela for falsa, então eu vou optar aqui por diferente. Ó, dif. Deixa só dif, né? Diferente. Olha só. E aí eu fecho aqui a minha função. Pode ver que agora sim ele encerrou, ele não está pedindo mais nenhuma condição, e aí eu dou um Enter. Olha só. É diferente, claro. Manuel não é igual a Isabela. Então vamos supor que eu coloque aqui, ó, Isabela. Ó.
ele já muda para igual. Então, essa é a função se. Ele sempre vai validar se uma coisa é igual a outra. Ou, lembra que eu comentei dos operadores? Ó, eu posso usar todos esses operadores aqui. Ó. Eu vou até copiar para a gente colocar lá, para você entender. Vamos Ctrl C aqui, a gente vai voltar lá. Eu vou colocar eles aqui. Ó. Vou colocar eles aqui. Ó. A gente então tem, ó, isso aqui para número, tá? Aquele igual eu só consigo usar em texto. Eu não consigo colocar, eu consigo colocar o igual em números também, mas aqui voltado para texto, tá? Esse igual aqui no caso voltado para texto. Eu posso usar para os dois. Nesses casos aqui de sinal de maior, menor, isso aqui eu só consigo usar em números, eu não consigo usar em texto. Vamos fazer um exemplo. Ó, vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 2, tá? Igual se. Pronto, iniciei a minha função. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo um teste lógico. Se esse D8 for maior, então D8 é maior que E8? Sim, a gente já sabe que é. Então ele vai me retornar, se for verdadeiro, ele vai me retornar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, maior. Se não, ele vai me retornar menor. Olha só. Aí já entra. Tá vendo? Ó? Maior. Se por acaso o D8 fosse 1, ele ia me dar menor. Tá vendo? Então, essa é a lógica para essa função. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. E aí, caso fosse menor, né, era só mudar aqui. Ó. Eu venho aqui e mudo para menor. 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 Se. Aí ele já fez outro teste lógico. Né? Vai vir aqui. Ó. Se D8 for menor que E8, coloca menor, se não, coloca maior. Então ele mudou, tá? Ele já mudou aqui. Então vamos manter como maior, que é a lógica inicial que a gente fez. Agora a gente quer fazer mais um exemplo desse se, tá? Opa, se, abro parênteses, coloco o teste lógico. Eu quero colocar se D8 for maior ou igual, aí já mudou aqui, entendeu? Se ele for maior ou igual a E8, ele vai me retornar isso aqui, ó. Ok. Se não, não ok. Tá vendo? Ó? Bem simples. Se D8 for maior ou igual a E8, me retorna ok, se for verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele me coloca um não ok. Dou um enter, ele bateu ok. Tá? Se eu colocar aqui 3, ele vai falar que aqui ele muda para menor, porque eu só estou dando se for maior, né, que um outro, mas aqui ele já fala que deu ok. Se por acaso eu colocar aqui 4, ele já dá um não ok. Tá vendo? Essa é a função C. Bem simples, você usa muito essa função, tá? Eu vou te dar um último exemplo aqui, ó, para você entender como você utiliza muito isso aqui, ó. Eu vou inserir algumas linhas aqui. Vou vir aqui. Vamos inserir algumas linhas aqui, ó. Vamos supor que você tenha lá venda do dia, tá? Vamos colocar aqui, ó, o nome do vendedor, ó, vendedor. E aqui a gente vai colocar duas datas, ontem e hoje, tá? Vou colocar aqui, ó, ontem e hoje, tá? Aí a gente tem 3 vendedores, o José, a Maria e o Pedro, tá? Então, a venda de ontem do José foi de R$ 1.450. E aí a gente vai usar o que a gente já aprendeu na aula. Eu vou selecionar aqui, até aqui. Tá? Ó. Selecionei. Vendeu aqui 1.450. A Maria, ela vendeu um pouco mais. Ela vendeu um pouco mais, não, bastante mais. Né? Aqui, ó, R$ 2.300. E o Pedro, ele foi mais ali, que chegou depois do horário e tal. Vendeu R$ 600 só. Só que virou o jogo, né? O José ontem vendeu R$ 1.450 e hoje ele deu uma caída, tá? E ele vendeu R$ 1.000 só. Tá? A Maria, ela também deu um pouquinho, tá, de caída ali, vendeu R$ 2.100, ficou na média, e o Pedro, ele subiu, né? O chefe do Pedro falou: Pedro, cara, você tem que vender mais. O Pedro foi lá, tá bom, vou vender mais. Ele vendeu R$ 1.500. Beleza, subiu. Aí, eu quero saber se a venda de hoje foi maior que a venda de ontem, tá? Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, verificação, tá, ó, por exemplo. Verificação. Eu quero saber se a venda de hoje foi maior que a de ontem. Então eu coloco se
a venda de hoje, se, tem que abrir parênteses, se a venda de hoje for maior que a venda de ontem, então aqui eu vou colocar a venda foi maior. A venda foi maior, tá? Se não, a venda foi menor, tá? Fecha parênteses. Olha aí, a venda foi menor, tá? Então, ó, esse exemplo aqui. Aí eu quero arrastar, eu quero pegar essa função e trazer para os de baixo, tá? Eu posso ter aqui 3 linhas, mas como eu também posso ter aqui 100 linhas, tá? Então, eu vou copiar isso aqui e vou arrastar para cá, ó. Dei um Enter. Tá vendo, ó, que fica mais fácil? A venda de hoje está menor, aqui, menor, e a venda de hoje está maior, tá? Então, eu utilizo muito essa função para isso, tá ok? Vamos dar um outro exemplo aqui para a gente fechar. Tá? Isso aqui a gente utilizou número. Agora a gente vai utilizar nome, tá? Ó, mais um aqui, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para cá. Então, a gente vai usar agora, eu quero saber se tem o mesmo nome na minha linha, tá? Se eu tenho o mesmo nome na linha. Ou se o nome ele foi digitado corretamente, sabe? A pessoa digitou uma vez, eu quero que esse mesmo valor ele seja digitado novamente igual, tá? Com os mesmos caracteres e tal. Então, vamos supor que eu coloque aqui senha, tá? E aqui confirme a senha, por exemplo, tá? Não é utilizado muito no Excel, mas é só para você entender o conceito, tá? Vamos supor que a senha aqui do José é J 2021, tá? E aqui ele tem que digitar igual, tá? É uma confirmação de senha, então ele tem que digitar igual. Ele vai digitar aqui J 2021, tá? A Maria, ela vai colocar M 2021 e aí ela errou, ela colocou N 2021, tá? E aqui o Pedro P 2021 e P 2021, tá? Pense assim, a gente está falando de 3 linhas, isso aqui pode se tornar 100 linhas, tá? Então, verificação. Se, tá? Eu abri aqui, ó. Se a D7 for igual a E17, desculpa, D17 for igual a E17, eu vou colocar aqui, ó, senha, ok. Se não, senha diferente, tá? Eu vou dar um Enter. Olha lá, o José acertou a senha dele, e aí eu posso utilizar para fazer essa cópia aqui, eu posso Ctrl C, Ctrl V, no Windows, se for no Mac é Command C, Command V, e aqui, ó, facilita aqui, ó, eu posso dar dois, quando o meu, tá vendo aqui, ó, que o meu mouse está um xizinho branco. Quando eu vier aqui na ponta aqui da minha célula, ele vira um xizinho preto. Se eu der 2 cliques, ele vai já pegar minha forma e já vai jogar tudo para baixo. Tá vendo? Ó? Então aqui eu já sei que a minha senha ficou diferente. Aí, como validação, né, vamos supor que eu tenha 100 linhas lá. Como validação para mim olhar assim, bem rápido, eu posso colocar filtro, eu posso colocar uma formatação condicional. Vou te dar exemplo de formatação condicional. Eu vou vir aqui, eu vou colocar minha formatação condicional. Então, tudo que for igual a senha diferente aqui, ó, eu vou lá na formatação condicional, ó, vou colocar aqui, ó, Ctrl C, e vou lá, formatação condicional, aqui, só aqui dentro, ó, formatação condicional, realçar regras, ó. Então tudo aqui, ó, tudo que for igual a, e aí eu vou escrever aqui, ó, igual a, senha diferente, preencha vermelho. Olha só que legal. Então, ó, tá vendo? Ele já modificou. Se caso a Maria acertar a senha dela, ele não vai ficar mais vermelho, ele vai ficar normal, ó. Tá aí. Tá vendo que legal? Então, essa é uma forma de você dar um dinamismo melhor para sua planilha, né? Vamos dizer assim. Então, se por acaso o Pedro colocou errado aqui, ó, senha diferente. Tá? Então, basicamente é isso, o C. Vamos supor que eu não tenha essa informação, ou vamos dizer aqui, ó, eu quero que dê um erro aqui, tá? Eu vou colocar aqui com um número. Vou colocar aqui uma divisão para dar um erro, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó, para a gente utilizar no C erro, tá? Então, a gente vai inserir mais umas linhas aqui, só para você entender essa questão aqui do C erro, tá? Então, agora a gente vai verificar um pouquinho essa função aqui de C erro, tá? Vamos supor que eu queira colocar aqui uma divisão, tá?
eu tenho aqui 120 dividido por 6. Tá? Vou colocar aqui, ó. Esse dividido por esse. Dou Enter. Aí, legal. Deu 20. Tá? Só que por algum motivo aqui deu algum erro. Eu vou colocar um texto aqui, por exemplo. 6M. Olha só. Vendo que ele deu um erro aqui, ó. Esse erro aqui, ele é um erro próprio já do Excel, tá? Ele vai dar um erro aqui e eu vou... Poxa, o que deu aqui, né? Mostrou aqui que ele está tentando dividir um número por um texto. Então não existe isso para Excel. Eu não consigo dividir um número por um texto. Na verdade, eu não consigo dividir um texto por um texto. Eu só consigo dividir um número por um número. Então ele gerou um erro aqui para mim. E como que eu trato esse erro? Como que eu faço para ele exibir uma outra mensagem para o usuário? Tá? Eu posso vir aqui, ó, no início da minha função, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar o cerro, ó. Cerro. Tá vendo que ele já me apresentou aqui, já me sugeriu aqui, ó. Quando ele me sugerir assim a função, eu digitei um pouco e já sugeriu, eu posso apertar a tecla Tab, ó. Ele já abre aqui para mim, tá vendo? Ele já fez aqui para mim a função, tá? Então vamos voltar, ó. Vamos lá, cerro, ó. Cerro. Aí beleza. Então eu vou coloco esse cara aqui dentro. Olha só. Ó. Beleza, cerro. E aí mesma coisa que a gente falou, ó. O Excel, ele precisa de duas informações. Aqui é a validação do valor, né? A validação do valor que eu quero verificar se vai dar erro ou não, tá? E aqui um ponto e vírgula indicando quando for um erro, o que ele tem que apresentar. Então, se dentro dessa fórmula aqui tiver um erro, ele vai apresentar a seguinte frase. Ó, verifique a informação, digitada. Olha só, fecha essas duplas e dá um aqui. Ó. Pode ver que agora ele já não deu aquele erro padrão do Excel. Ele deu um erro diferente, que é um erro onde eu sugeri e eu escrevi, tá? Então, para isso que serve essa fórmula aqui. Se eu tenho algum... Aí, vamos supor que eu não tenha erro aqui, ó. Ele foi correto, ó. Tá vendo? Que ele foi para a divisão ao qual eu pedi para ele fazer. 120 dividido por 60. No caso aqui, se por algum acaso ficar vazio, olha só, ele já falou aqui, ó, verifique, porque ia dar um erro, tá? Ele ia dar um erro aqui, então ele já mostra que uma orientação para o usuário e falar, ó, verifique aí o erro, ok? Então, essa parte aqui de condicional, tá? Isso aqui você tem que treinar, você tem que testar para que você consiga absorver o conhecimento. E mais uma vez, se caso você não entender, eu estou falando bem pausadamente para você entender, caso você não entenda, você pode me mandar mensagem que eu vou estar tirando aí as dúvidas para vocês, ok? Agora a gente vai voltar e agora a gente vai falar do PROC-V, tá? Vamos lá, PROC-V. Então, vai aqui, ó, ir lá para o PROC-V, tá? O PROC-V é o seguinte, ele é uma procura em vertical, tá? O que é uma procura em vertical? Eu tenho uma tabela, tá? E eu tenho uma outra tabelinha menor, ou uma outra tabela, onde eu quero pegar informações nessa tabela, essa tabela primária, para exibir informações nessa tabela secundária, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma tabela de frutas, tá? Uma tabela de frutas. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? São 5 tipos de frutas. Primeira, laranja, tá? Segunda, maçã, banana, melão e uva, tá? É isso aí. Então, eu tenho essa minha tabela, maçã, laranja, banana, melão e uva, tá? E aí, eu tenho um verificador, tá? Quando eu colocar aqui o ID, vamos colocar assim, ó, ID da fruta, ou código, vai. Vou colocar aqui, ó, código da fruta e o nome da fruta, tá? Então, quando eu colocar aqui, ó, informe o código da fruta, ó, opa. Informe o código da fruta, tá vendo? Eu tenho que informar o código aqui para aqui aparecer qual fruta que eu estou informando, tá? Pelo código, eu vou digitar aqui e ele vai aparecer aqui, tá? E aí ele vai dando esses resultados aqui para mim, tá? Então, como é que eu faço isso? O PROC-V ele funciona da seguinte forma, ó, PROC-V. Quando eu escrevo a função e ela já me deixa aqui, ó, já me deu essa opção, eu posso apertar Tab aqui que ele já abre. Beleza. Então aqui eu tenho algumas verificações que eu tenho que fazer. O valor procurado,
a matriz da tabela, o número do índice da coluna e o intervalo, tá? Então, o que seria o valor procurado? O valor procurado, ele é esse código da fruta, onde eu vou digitar o código da fruta e ele vai me retornar o nome da fruta, tá? Então, o valor procurado sempre vai ser aquele, vamos dizer assim, aquele número, ou aquele nome, ou aquele valor ao qual você está buscando a informação, tá? Esse número aqui, essa informação, sempre vai estar na tabela secundária, ok? Só para você entender. Temos a tabela primária, ó, tabela primária e uma tabela secundária. Então, esse valor procurado sempre vai estar na tabela secundária, ok? Beleza, então, já selecionei aqui qual é o valor procurado. Agora, eu preciso saber qual é a matriz da minha tabela. Para pular aqui para a próxima etapa, ponto e vírgula, tá? O que é a minha matriz tabela? É minha tabela primária, ok? Então, tenho duas tabelas, a primária e a secundária. A minha secundária está aqui e a minha primária está aqui. Qual que é a minha matriz tabela? Minha tabela secundária, a primária, tá? Então, eu vou selecionar, ó. Seleciono daqui até aqui. Tá vendo? Ó? Eu selecionei a minha tabela primária, para eu entender e para eu buscar a informação, tá? Então, olha só. Eu já selecionei ela toda aqui. Beleza. Próximo. Eu já selecionei, agora eu pulo. Agora, opa, não ponto vírgula aqui. Agora, eu preciso saber qual o número de índice da coluna. O que seria isso? A minha tabela primária, ele tem duas colunas, tá? Eu vou sair aqui só para você entender. Ó, eu vou inserir uma aqui, só para você entender o que eu estou falando. Eu tenho a tabela, ou eu tenho a coluna 1 e a coluna 2, né? Bom, se eu tivesse mais informações aqui, eu teria 3, eu teria 4 e assim vai. A gente só tem duas, por enquanto, tá? Coluna 1, coluna 2. Então, isso aqui é o número da minha coluna, tá? Mesmo estando aqui no C e no D, para o Excel, no PROC-V, ele sempre vai identificar isso aqui como números, tá? Não é como letras mais, ele vai identificar como números. Tanto que quando você seleciona assim no Excel lá, você vai ver que ele vai dar o número de cada tabela, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó, igual, PROC-V, já peguei aqui meu valor procurado, agora a minha matriz aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, as duas. Se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão ver que ele vai selecionar as duas colunas aqui, e aqui a coluna 1, coluna 2, tá? Eu só quero selecionar a minha base, ó, minha base aqui, ó, coluna 1, coluna 2. O que é essa coluna 1, coluna 2? É exatamente isso aqui, ó, número, índice, coluna. Então, eu quero trazer para cá, quando eu colocar um valor procurado, que ele me traga essas informações, tá? Porque se eu colocar o índice 1, ele vai me trazer essas. Mas isso aqui eu já tenho, porém eu quero isso, tá? Então, eu preciso que ele me retorne a coluna 2. Olha só. E por último, ele vai me mandar procurar no intervalo. O que seria procurar esse intervalo? Ele me dá duas opções. Ou eu posso pegar valores aproximados, que é igual a 1. Quando eu coloco 1 aqui, ele pode pegar valores aproximados. Ele não vai me dar um retorno exato. Eu, geralmente, não uso essa condição de 1, por pegar valores aproximados. Porque quando eu quero usar um PROC-V, eu quero pegar informações exatas. Então, em vez de colocar 1 aqui, eu coloco 0. Ok? Eu sempre vou colocar 0 porque eu quero pegar informações exatas. E aí, finalizou aqui. Não tenho mais nenhum critério aqui para informar para o Excel e eu posso dar um Enter para fechar. Tá vendo? Ó? Ele já puxou para mim. Se por acaso eu colocar 5 aqui, ele vai mudar para uva. Se eu colocar 3, ele vai mudar para banana. E se eu colocar 6? Deu erro. Vendo? E esse erro aqui, acredito que você já viu, esse erro também é um erro original já do Excel. Esse erro aqui ele informa que ele não encontrou esse dado aqui na tabela informada. Então, como que a gente pode tratar esse erro? Lá no início a gente falou desse cara aqui, ó. No PROC-V aqui, ó, eu vou colocar no início. Isso aqui é legal, a função é legal. A função é uma fórmula, né? Você pode agrupar informações. Você pode agrupar uma função com uma outra função e aí você tem um resultado só. Ou você pode juntar uma fórmula com uma outra fórmula que você também vai conseguir ter um resultado esperado. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o alinhamento entre uma função e outra. Eu vou fazer o alinhamento aqui da função CErro. Tá, ó. CErro. Esse aqui é o meu valor. O meu PROC-V aqui é o meu valor. Eu vou vir aqui no final. Vou colocar um ponto e vírgula. Se der erro, eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou retornar essa informação aqui, ó. Código fruta não encontrado. E posso fechar aqui meu parênteses. Olha lá. Tá vendo? Código fruta não encontrado. Ele quer dizer que esse código aqui não existe na tabela fruta. Ok? Então, se eu colocar 3, ele vai me dar aqui a banana.
no caso, colocar 4, ele vai me dar aqui o melão. Se eu colocar aqui o 10, ele não tem. Código fruta não encontrado. Se por acaso eu vier aqui e inserir uma linha e colocar o código 10 aqui, ó, vamos achar aqui uma fruta, sei lá, manga. Ó, manga. Opa, manga. Ó, pode ver que ele já me retornou aqui embaixo. Tá vendo? Então, o PROC-V é isso. É simplesmente isso. Não tem para onde você correr, tá? É basicamente isso. Aí, tem um outro exemplo que eu vou falar aqui, também relacionado ao PROC-V, que é o seguinte. É um erro que muita gente comete, porém não entende que esse erro existe. O Excel e o PROC-V, ele sempre vai pegar daqui, dessa informação para cá. Tá? Ele nunca traz a função para trás. Então, ele só vai ler daqui para frente. Tá? Então, vamos supor que aqui, ó, eu queira, vou colocar um outro PROC-V aqui. Ó. Tá? Agora, eu não quero que ele informe o número, eu quero que ele informe o nome. Tá? Informe o nome da fruta. Tá? E aqui ele vai informar o nome e aqui ele vai me retornar o código. Tá? Então, eu vou colocar aqui, maçã, ele teria que me retornar aqui o código da maçã é 2, então ele deveria me colocar aqui. Então, no caso ele falou assim, ó, o código da fruta não encontrado, porque a gente não tratou ainda. Aqui a gente vai mudar, a gente vai colocar aqui, ó, em vez de código, a gente vai mudar aqui, ó, nome fruta não encontrado, tá vendo? Mas a maçã tem lá. Por que ele não buscou? Por que ele não está fazendo essa verificação pelo nome? Porque, igual eu falei, o Excel, ele puxa daqui para cá. Então, para eu conseguir pegar o código aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um esquema aqui. Primeiro, eu tenho que trazer essa informação aqui para trás. Para daí ele começar a validação daqui para frente. Entendeu? Então, como que eu faço isso? A gente já usou essa função. Tá? Deixa eu incluir mais uma coluna aqui para você entender. Ó, eu quero pegar o código, porém o nome está na frente. Só que eu quero pegar pelo nome o código. Tá? Para aparecer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela funçãozinha lá de igual. Ó. Igual. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei a funçãozinha lá e vou arrastar até aqui embaixo. Para pegar igual de todo mundo. Ó, pegou. Pegou. Agora sim, se eu colocar a função aqui, ele vai buscar o código daqui para frente. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Excel nunca vai pegar para trás, ele sempre vai pegar para frente. Tá? Então, a gente vai mudar aqui, ó. A nossa função aqui, a gente vai buscar. Ó, tá vendo que ele buscou aqui? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar minha função. Tá? O PROC-V não vai ser mais da G7 até H13. Ele vai ter que ser da F7 até H13. Então eu posso mudar direto aqui, ó. Minha função está aqui, eu vou mudar aqui, ó. De G7, eu posso até selecionar de novo. Eu posso vir aqui, apago a minha matriz tabela, apaguei, e agora eu vou selecionar daqui até aqui. E aí, aqui vai mudar, porque aqui virou a coluna 1, aqui virou a coluna 2 e aqui virou a coluna 3. Então, já busquei, ó. Eu vou dar um Enter. Agora ele trouxe, tá? Aqui vai mudar para 1, 2 e 3. Tá? E aqui, se eu colocar agora laranja, ó, ele me traz o código. Então, por enquanto, por essa aula, a gente vai finalizar aqui. A gente falou de C, erro, PROC-V, tá? Treine essas funções, tá? A gente vai falar primeira aula desse módulo, a gente vai falar dessas duas funções, essas três funções que são essenciais no seu dia a dia, tá? Então, faça essa aula, treine. Não adianta nada você só olhar, você tem que treinar para você entender como é que funciona. E aí também isso vai gerar em você algumas dúvidas ou perguntas ou até mesmo esclarecimentos ao você fazer essas atividades aí. Depois disso, você feito essa, você vai retomar na próxima aula, que eu vou falar um pouquinho sobre as demais funções. Ok? Então, te deixei um grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu! Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar início na nosso terceiro... Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar